Introversão, extroversão e ambiversão. Com qual deles você mais se identifica? Aqui é Gabi Ribas e hoje vamos trazer essas reflexões sobre diferentes estilos de personalidade. Introversão e extroversão são traços de personalidade. Esses conceitos foram popularizados pelo Jung na psicologia. Introversão e extroversão são formas das pessoas recarregarem as suas energias e se conectarem com o mundo. Algumas pessoas vão se reconhecer como pessoas introvertidas, extrovertidas ou ambivertidas. E aqui nós vamos falar mais sobre as características de cada uma delas e você já pode observar com qual você mais se identifica. Vamos iniciar falando sobre as características da introversão. As pessoas consideradas introvertidas são pessoas que apreciam a sua própria companhia e vão priorizar os momentos de calma, de introspecção. Esse momento de olhar para dentro do seu autoencontro. É um perfil mais reflexivo, são pessoas que são mais observadoras, mais atentas aos detalhes. Em vez de falar sobre temas superficiais, preferem ter conversas mais profundas, vão preferir um ambiente tranquilo. Então, se estiver diante de um restaurante agitado, com música alta, todo movimentado, e no lado tiver um restaurante mais tranquilo, com uma música ambiente, mais calmo, provavelmente a pessoa vai preferir esse local que está mais calmo. Essas pessoas introvertidas, elas sentem que recarregam a sua energia, especialmente através da conexão com o seu mundo interior. Então, são pessoas que elas estão conectadas mais com os seus pensamentos, com as suas emoções, com a sua imaginação, com o seu momento de conexão consigo mesma. Vão apreciar atividades, por exemplo, como a leitura, a escrita, ter momentos na natureza. Essas são algumas das características das pessoas que são consideradas introvertidas. E, no geral, muitas vezes, quando elas estão em momentos sociais, elas podem ter esses momentos sociais, mas em excesso é comum elas se sentirem esgotadas ou sobrecarregadas. Elas podem se cansar mais quando estão em grandes grupos do que quando estão em grupos pequenos. Elas preferem estar em grupos menores do que grupos grandes. E elas também têm a tendência a pensar antes de falar, a ter momentos de reflexão, em vez de simplesmente falar aquilo que está pensando. E vamos trazer aqui algumas características da extroversão. Nesse caso, são pessoas que vão recarregar as suas energias através do contato com os outros. São pessoas que estão voltadas para as atividades, para a expansão, para a conexão com o outro. Então, vai se recarregar na interação social. São pessoas que gostam de atividades em grupo, que gostam do agito, do dinamismo, do movimento. Elas gostam de locais mais movimentados, elas apreciam interagir, se expressar, comunicar. Elas estão em mais conexão com esse mundo externo, dos pensamentos e das emoções também, mas especialmente das pessoas e das atividades. Então, o que vai acontecer? Em locais, em situações muito calmas, muito tranquilas, é possível que elas se sintam inquietas ou entediadas. Elas têm a preferência por locais mais movimentados, então elas se adaptam a diferentes contextos, elas têm uma tendência a ser mais animadas, a conversarem sobre diferentes assuntos com diferentes pessoas. Essas são algumas características. Elas também falam e pensam ao mesmo tempo, então elas têm essa espontaneidade mais vibrante. E nós temos também as características da ambiversão, que vai ser uma combinação de traços de introversão e de extroversão. Nesse caso, tem uma grande flexibilidade, uma versatilidade. São pessoas que vão se sentir confortáveis e vão recarregar suas energias tanto em momentos de introspecção, quanto em momentos de situação social. Vai depender muito do contexto, então ela vai alternar momentos de interação e momentos de solitude para renovar
as suas energias. E é interessante a gente visualizar que a maioria das pessoas ela não vai estar num extremo de ser totalmente introvertido ou totalmente extrovertido. Por mais que se considere introvertido ou extrovertido, essa é uma escala que ela está em algum ponto intermediário. Então é um espectro ali que vai compor traços de uma combinação única, com diferentes intensidades. Tem momentos da nossa vida que eles vão ser mais introvertidos ou extrovertidos, tem necessidades ou desejos que podem influenciar as nossas preferências, mas existe também aquele perfil de personalidade, aquela identificação que é como onde você se sente mais em casa, o que é mais natural para você, o que é mais fácil. E nesse caso, possivelmente você, ouvindo essas características e com a sua autoobservação, pode notar se tem uma identificação maior no introvertido, ambivertido ou extrovertido. E é importante aqui também trazer uma diferenciação de algumas palavras que muitas vezes são vistas como sinônimos, mas não são. Introversão e timidez são coisas diferentes. A timidez ela está associada a uma insegurança, uma ansiedade ou algum tipo de nervosismo ou desconforto com relação a uma situação social. Muitas vezes, as pessoas tímidas podem até evitar algumas situações sociais ou elas podem desejar estar em conexão, mas apresentar algum tipo de dificuldade para se comunicar ou para se interagir. E tanto pessoas introvertidas ou extrovertidas podem ser tímidas. Então, uma pessoa extrovertida que gosta de socializar, que se sente à vontade quando está em ambientes sociais, ela pode também ser tímida. Ela pode apresentar ali um grau de ansiedade, de insegurança, de medo do julgamento. Mas ela tem as duas características. Da mesma forma que uma pessoa pode ser introvertida e tímida também. Mas é interessante a gente perceber essas diferenças, que são características diferentes, mas elas podem coexistir. Então também fica de reflexão para você se essa característica da timidez ela faz parte ou já fez parte em algum momento na sua vida. E aqui uma outra classificação que a gente pode trazer um olhar cuidadoso é para as pessoas altamente sensíveis, que geralmente são introvertidas, mas as pesquisas apontam que 30% das pessoas altamente sensíveis, que também é um traço de personalidade, essa sensibilidade, mas 30% são consideradas extrovertidas. Então, apesar das pessoas altamente sensíveis ter essa questão de muitas vezes se sentirem sobrecarregadas por muitos estímulos, ter essa sensibilidade sensorial, emocional, muitas delas são extrovertidas. Então, essas características elas podem também coexistir. E assim a gente vai trazendo uma abertura e percebendo essas ferramentas de autoconhecimento como uma forma da gente se perceber, se observar e também perceber como está a nossa dança com o mundo interno e com o mundo externo. Então, por mais que a gente possa se identificar como introvertido ou extrovertido, é importante lembrar que todos nós temos essas energias disponíveis dentro da gente e ao nosso redor. Eu posso me conectar comigo, eu posso me conectar com os outros. Eu posso ter necessidades e desejos diferentes ao longo da minha vida. Eu posso ter uma fase mais introspectiva, eu posso ter momentos mais introspectivos no meu dia e eu posso ter momentos mais extrovertidos. Para além de uma característica de um perfil de personalidade, existe uma dança, um movimento de energia que é muito saudável. Nós podemos respeitar e compreender as nossas preferências e as nossas facilidades e também poder desenvolver outras habilidades para o nosso crescimento e ter essa harmonia entre o grau de conexão que nós damos para o nosso mundo interno, dos pensamentos, emoções, imaginação, reflexão e do nosso mundo externo na conexão com atitudes, com ações, com pessoas, com atividades, com movimentos. Quando você reconhece qual energia você precisa em cada momento, você pode ter a liberdade de escolher como você quer fluir na vida.
Você pode se sentir mais introvertido em alguns momentos e mais extrovertido em outros. E você pode fazer escolhas conscientes daquilo que você precisa a cada momento, trazendo uma abertura, uma liberdade de perceber o que é necessário e o que é mais interessante em cada momento da sua vida. É possível utilizar o seu perfil natural, espontâneo, a seu favor e também desenvolver novas habilidades. Eu me considero uma pessoa introvertida, mas eu também posso desenvolver a minha habilidade de comunicação, de interação, de conexão social. É muito saudável poder compor essa mandala de características com uma riqueza de aromas, melodias, sabores e expressões do nosso ser. E ao mesmo tempo também com gentileza e compaixão perceber limitações e poder também desenvolver novas habilidades. Então, para além de qualquer tipo de rótulo ou classificação, nós podemos nos conectar com o nosso mundo interno e externo, com sabedoria, com consciência. E aqui deixo essa pergunta: o que renova a sua energia? Você pode, inclusive, fazer uma lista de ações, de atividades que fazem você se sentir com essa renovação energética, que você se sente bem, que traz bem-estar para você. Percebendo que nós somos mais do que introvertidos ou extrovertidos, podemos transitar por essas energias e encontrar mais plenitude e harmonia. E aí fica o convite nessa lista da renovação que você possa incluir atividades que você faz você com você e você com os outros também, trazendo esse olhar para o pessoal e para o social, ampliando esse repertório de movimentos, de ações e de reflexões. Nós não precisamos nos fixar ou limitar em um único jeito de ser. É interessante conhecer o seu perfil de personalidade para trazer uma compreensão, uma clareza, um autoconhecimento, um direcionamento para você expandir as suas realizações, para você ter essa gentileza com as suas características, mas também essa abertura para se expressar, para se permitir, para se compreender de uma forma ampla, não como se fosse algo fixo. Então se eu sou uma pessoa introvertida, eu não vou naquele restaurante que é mais agitado. Eu posso me experimentar, ir também em um ambiente com mais pessoas. É uma escolha, eu não sou obrigada a fazer isso, mas eu posso experimentar, talvez em alguns momentos, em algumas situações, ter essa flexibilidade, essa abertura, mas também percebendo seus limites, com autocompaixão e gentileza, observando, sendo esse cientista de si mesmo e se percebendo o que é fácil para mim, o que é difícil, quais as minhas necessidades nesse momento, qual é o meu desejo, como eu posso me experimentar de uma nova forma e ao mesmo tempo reconhecendo as preferências. Então, eu quis trazer aqui uma abertura dessas reflexões, trazendo o autoconhecimento da introversão, da extroversão, da ambiversão, mas também dessa reflexão mais profunda, no sentido de saber que, seja qual for a sua predominância, você pode escolher como recarregar as suas energias e experimentar os seus dias. Você pode fluir pelo mundo interno e externo com sabedoria e com consciência. E me conta, com qual você mais se identificou? Um grande abraço e até a próxima!